Gente querida do Terror Nadina, sou o Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? Senhor Romário, começo me apresentando, eu sou Gabriel, jornalista. Sabe, eu sempre tive comigo algumas noções, digamos assim, conceitos sobre vida. Eu gosto da sua frase, a vida pronta, porque mais ou menos bate naquilo que eu fui, digamos assim, não aprendendo, mas aceitando como verdade com o passar dos anos. O senhor já reparou? A maioria esmagadora das pessoas trabalha pelo salário, pelo dinheiro. É a realidade do precisar se manter. Boa parte delas até se surpreende, porque, embora tenha sido empurrada para determinada profissão por absoluta necessidade, nessas mágicas que acontecem, deu liga, deu química, e ela acabou se encontrando fazendo o que gosta. Agora, outras não. Outras são aniquiladas e levadas pela vida. Cara, diga para mim, o senhor acha que quantas crianças no mundo tem como sonho de infância? Eu não vou nem citar. Pensando bem, eu não vou nem citar. Eu tinha meia dúzia de profissões, mas daí eu posso conseguir a antipatia dos profissionais dessa área. Vai ver que um deles, por mais que eu ache assim uma função terrível, vai ver que um deles goste, se orgulhe. E que eu acho, sabe, digno. A gente tem que se orgulhar do que faz. Gostar do que faz, então é uma questão de sobrevivência. Aquela história, né? Quem trabalha no que gosta vive de férias. Mas quem faz o que não suporta conhece o inferno na terra. Mas por que eu estou fazendo toda essa introdução? Porque existe um terceiro tipo de profissional, que é aquele que nasceu com vocação, dedicou os melhores anos da sua vida, estudando, trabalhando, para conseguir o diploma, para exercer a profissão, teve sucesso, chegou lá e jogou tudo fora. É aí que eu entro. Desde criança eu sonhei em ser jornalista. Mas aquele jornalista, escravo da notícia, defensor da verdade. Aquele jornalista que queria informar. Ingênuo, idealista. Mas é assim que eu era e é assim que eu sou. Não mudei muito com o passar dos anos, não. Mas, infelizmente, naquele meu fogo, naquela minha necessidade de noticiar a verdade, eu criei muitas manchetes que não agradaram a determinados senhores e senhoras, e fui caindo, de melhor aluno da turma, de contratado por um dos maiores jornais da cidade, uma carreira brilhante pela frente. Eu fui acabar num jornal pequenininho, não vou chamar de jornaleco, porque agradeço a existência dele, porque na época foi muito importante para mim, senão eu não conseguiria nem pagar o meu aluguel. E do dinheiro que eu ganhava, sobrou saudade. Eu tinha um nome, mas um nome famoso, que ao mesmo tempo era o meu karma. Porque nenhum chefe de redação, nenhum editor, nenhum diretor de jornalismo, nenhum dono de jornal queria me contratar porque eu era problema. Graças a Deus esse pequeno jornal me aceitou. Me aceitou, mas cheio de dedos. Não chegaram para mim ao me contratar e, sabe, jogar aquele rosário. Olha, nós temos patrocínios, nós temos limites. Nós somos como qualquer outro profissional da notícia. Gostaríamos de publicar o que de fato acontece, mas nós não podemos, porque dependemos de A. Temos rabo preso com B, você sabe como é. Não teve esse rosário. Mas simplesmente, eles tinham um rodízio de escala. E a minha escala era deprimente. Era cobrir desfile de moda, lançamento de livro, nascimento de crianças, casamentos de celebridades. Nada contra. Mas, poxa, muito longe daquilo que eu idealizei. E claro, quando eu falo jornalista, não era televisão. Não.
Internet nem pensar. Porque na época, o que valia mesmo, o que formava opiniões, o que levava a notícia, era o jornal raiz. Era o jornal entregue toda manhã na casa do leitor. Nossa, como eu sonhei com um Jornal do Brasil, com um Globo, com uma Folha de São Paulo, com o Estado de São Paulo aqui no Brasil, um New York Times, pensou? Um New York Times. E eu estava ali, cobrindo decisões de campeonatos de bolinha de gude. Eu vivia 20 e poucos anos, pouco dinheiro, um carro velho, nem namorada feia eu tinha, mas vivia. Meu apartamento, que hoje chamariam de minimalista, eu chamaria de vazião mesmo, por falta de grana. Eu tinha a minha cama, o meu guarda-roupa, uma TV minúscula, aquela tipo válvula, preto e branco ainda. Na cozinha, muito pouco, o banheiro e deu com a bola. Morava lá no subúrbio, pagava um aluguel bem mais barato que no mercado, mas muito difícil para eu conseguir pagar. Todos diziam que eu estava colhendo o que plantei. Mas aquilo me revoltava, porque dentro do que eu considerava ser jornalista, pelas notícias que eu divulguei, no meu mundo fantasia, aquele mundo que, ai, que bom se assim fosse, eu deveria estar lá no topo, respeitado. Em alguns momentos dei graças a Deus de não ser encontrado de manhã numa sarjeta com a boca cheia de formiga. Mas era a minha vida. E nessa vida, eu lembro de uma escala que eu recebi. Era numa cidade do interior, uma feira agropecuária, mas não estou falando uma feira agropecuária. Uma feira. Mas por que eu teria que sair da capital e ir naquela feira? Porque era mais uma matéria patrocinada que eu faria. Ou seja, merchandise, propaganda. Olha, eu via aquilo, pegava e saía. Nem comentava nada. Era o que tinha. Ótimo, pelo menos tinha. Eu lembro, era julho, um frio. Sabe, naquela época que fazia inverno mesmo, mas muito frio. E o meu carro era daquele carro romântico, que a gente conseguia ver as estrelas pelo teto. Não estou falando de teto solar, não, era buraco mesmo, era ferrugem. Meu carro era valente. Alguns diziam que ele era minha amante. Mas eu dizia que não tem nada a ver esse apelido, porque olha, amante não custava tão caro. Tinha certas viagens que eu fazia que o carro quebrava tanto, mas ficava tanto tempo no acostamento, com aquela tampa levantada, que às vezes eu perguntava para mim mesmo, pô, tudo bem que eu tenha vindo fazer a viagem, mas precisava trazer o carro. Mas lá ia eu. Tranquilo. As estradas não eram tão boas como as de hoje, que são péssimas. A velocidade que eu alcançava normalmente já era bem aquém do que os possantes da época conseguiam. E tinha aquela questão de tirar o pé para não aquecer, de parar, sabe? Então, olha, uma viagem de 300 quilômetros para mim, dependendo do bom humor do meu carro, eu levaria ali umas 7 horas, 8, às vezes 10. E nessa minha viagem para cobrir o grande evento, o famoso evento que eu nunca tinha ouvido falar, parece que o carro estava querendo tirar onda comigo. Porque num determinado momento ele só tossia e parava. No outro, parecia um carro de corrida. Eu sei que, na média, eu já saí atrasado do jornal, eu achava que eu chegaria na cidade, onde já tinha um apartamento reservado para mim. Olha que status, eu tinha medo de pensar que tipo de apartamento. Mas, eu não deveria chegar
11 horas da noite, 10 horas da noite. E estava indo, ia chegar até antes. Mas aí o frio, a neblina, a estrada ruim, e eu fazendo uma boa média. Só que a visibilidade, ela não era boa. E era um tal de sobe serra, desce serra, curva para a direita, curva para a esquerda. E vinha aquela ladeira descida, e daí era estrada de chão batido, aquilo estreito. Um caminhão daqueles Jamanta Fenemê vindo encontrar e sem freio, eu olhava aquilo e dizia, tomara que ele não leve pro pessoal e deixe eu na pista, porque lá embaixo era um barranco. Quando ele passava eu digo, ai, graças a Deus. E aquela estrada esticava, esticava, esticava e não chegava, eu estava indo, de repente eu tô lá no alto da serra. Aí pega um retão, tudo bem, tenta acelerar nisso, seu Romário. Atravessa aquela mulher na pista. Tchum. Olha, foi a única vez que eu dei graças a Deus de estar no meu carro. Bom, olha, pode ver, em nenhum momento eu citei a marca do carro para não ser processado pela montadora. Estou aprendendo, né? Mas foi a única vez que eu agradeci a velocidade que ele conseguia chegar. Eu sei que quando eu peguei o plano, o retão, eu achei até que ia poder acelerar um pouco, mas tinha uma neblina, tinha uma lua cheia, aquela coisa assim de outono, inverno, frio, 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 aquele chuvisqueiro, quando de repente atravessa aquela mulher na pista. O senhor Romário pode parecer clichê, mas não, era uma mulher. Era uma mulher e eu dei graças a Deus do meu carro andar na velocidade que andava, porque se ele andasse normal, eu teria atropelado aquela coitada. E na freada e puxada para a direita que eu dei, com certeza eu ia me arrebentar todo. Mas graças a Deus dei sorte. Eu saí da pista, claro, mas era um local de campo. Então não tinha nem barranco a descer nem a subir. E eram plantações rasteiras, não fui me acabar numa árvore, eu fui assim no campo. Aí quando finalmente o carro parou, a gente tem aquele minutinho assim, meio de zoeira, querendo tentar entender. Aí eu abri a porta, saí. Estava um barro por causa do chuvisqueiro, aquilo era terra, aquilo era coisa estranha. Aí eu fui procurar a tal da mulher, nada. Aí eu digo, é só o que me faltava. Eu estava vendo fantasma agora, mas conversando comigo mesmo. Aí entrei no carro, o carro pegou, menos mal. Só que atolado, aquela noite. Eu digo, pronto, vou passar uma noite agradável aqui dentro do carro, morrendo de frio. A sorte que eu já, habituado com o meu poçante, eu levava cobertor, levava até um fogareirinho, levava um liquinho, aqueles bujãozinhos de gás, não sei se conhece, tipo um lampiãozinho. Eu digo, qualquer coisa eu vou acampar por aqui e amanhã eu tento desatolar. Mas quando eu vi assim, olhei, era aquela reta, tinha uma curva, eu vi uma luz lá no fundo. Eu digo, opa, vai que o morador ali tem um tratorzinho, tem um, enfim, para me rebocar, eu dou um dinheiro para ele. E fui andando, mas levei o meu liquinho para não assustar o cara, né? Uma noite escura daquela. Aí quando cheguei, estava meio mais ou menos iluminado. E eu vi que a casa era maior do que eu esperava. Na verdade, não parecia uma casa, e quando eu vi uma placa, era uma pousadinha de beira de estrada. Eu digo, poxa, mas dentro do azar, olha o golpe de sorte. Aí fui caminhando. Tinha uma recepção. Eu vi que ao lado, assim, de uma parte coberta, onde alguns carros estavam estacionados. E na sequência, pelo jeito eram cabanas. Até bem ajeitadinho. Eu cheguei, abri a porta, uma recepção acanhada. E por coincidência, quando eu estava chegando, estava um casalzinho chegando também. Casalzinho jovem. Ela muito bonita mesmo, que moça bonita. Segurando aqueles cachorrinhos que parece brinquedo. Aí eu dei passagem, tentei ser simpático, nem me deram a mínima. Bom, se eu estou com a minha namorada, com a minha esposa, no lugar daquele, chega um estranho segurando um lampião, também não vou dar muita conversa, não. Aí deixei eles entrar. Entrei, tinha na recepção, tinha só um recepcionista, um cara forte, gordo, baixinho. Aí o rapaz chegou com a menina no balcão, assim,
E aquela cachorra olhou para mim e começou a latir, 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 latir. Aí a menina dizia: para, Jaque, para, Jaque. Ô, Jaque, fica com a mamãe. Ô, Jaque, não late, para com isso, Jaque. Seja educadinha. O moço é bonzinho. Para, Jaque. Já o cara: eu não sei como é que tu aguenta essa cachorra. Ela: para, não é a cachorra, ela é a Jaque, né, Jaque? Aí o recepcionista disse: deixa, é normal. Eu tô acostumado, os cachorros não gostam muito de mim. Aí eu estava mais ao fundo, eu tinha certeza que a cachorra estava me olhando, mas já que o gordo assumiu a culpa, deixa estar. E eu vendo que a cachorra talvez não aceitasse a minha presença, logo na entrada assim, à direita, tinha a porta, tinha uma janela, e tinha uma poltrona, uma mesinha, umas revistas. Aí eu, segurando meu lampião, sentei, digo: vou esperar ele atender o casal. Aí ele tá ali atendendo o casal, coisa. De repente um berro lá de dentro. O que é? Vem aqui, uma mulher. Eu: mulher, já te falei para não gritar, tem hóspede chegando. Mas a caixa d'água quebrou de novo a bomba. Ele: pelo amor de Deus, de novo, não. Eu olhava assim, eu disse: poxa, esses aí não estudaram hotelaria. Aí ele saiu do balcão e disse: olha, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, não precisa papelada, não precisa nada, não, eu vou resolver esse problema. Não, a gente não pode ficar com essa bomba, ela vai vazar. E ele, todo nervoso, atrapalhado, e disse: ele olhou num livro ali, olha, no tempo do livro. Aí tinha uns caninhos assim, uns locais onde ficavam as chaves. E tinham 4 chaves ali. Ele pegou as 4, botou no balcão: fiquem à vontade aí, não reparem, esses 4 apartamentos aqui, eles estão liberados. Escolha o que quiser escolher, amanhã na hora do café a gente fala tudo, tá? O preço da diária é tanto, tá bom? Eu tive que rir, o casal também deu risada, também interiorzão, agora imagina. Ele saiu, deixou o caixa aberto, coisa, e foi ver a bomba d'água. Aí o casalzinho olhou, aí ela perguntou para ele: será que é tudo o mesmo nível? Ele disse: deve ser. E a gente que não espera um nível assim. Ela riu: mas para dormir tá bom, né? Eu tô com frio. Aí ele: e é claro que não vai ter ninguém para pegar nossas malas no carro. Eu vou lá, vou buscar a mala, tá bom? Ela: tá. Nossa, ele foi. E ela ficou ali, com aquela cachorrinha no colo. Eu não sei se a cachorrinha estava em choque com aquela gritaria toda, que continuava. Essa porcaria! Aquela menina era tão linda. Que moça bonita. Eu com a minha máquina, a minha câmera fotográfica, que eu não largava nunca. Claro que eu não saí do carro só com o lampião. Aí quando o marido dela voltou, que ela meio que distraiu, eu tirei umas 3 fotos dela. Aí eu vou levar uma lembrança desse anjo. Eu não fazia tempo, sabe? Eu nunca tinha visto assim. Uma menina tão bonita, tão... Aí saiu. Quando eles saíram, eu fui até o balcão, peguei uma chave, qualquer uma. Bom, não precisei dar explicação, não precisei pedir guincho, guindaste, desatolar, contar minha história triste, não. Porque, com certeza, me restaria dormir ali. E eu fui. Eu sempre tive comigo assim, pegar a cabana, a chave, a de número maior, para ficar mais distante. Normalmente são as mais silenciosas. E eu fui. Seu Romário, quando eu entrei naquela cabana, ai, que surpresa agradável. Que coisa tão limpinha, tão aconchegante. Tinha até uma lareirinha, uma caminha de casal, uma televisãozinha boa, um banheirinho, tudo muito simples, mas um aconchego. Aí eu pensei: males que vem para bem. Aí botei minhas coisas ali e voltei no carro para pegar minha bolsa, coisa, tá? Pegar só o que eu ia usar naquela noite, porque afinal eu não estaria carregando mala, principalmente no meio daquele barral. Fui. Voltei. Quando eu estava voltando, eu vi um carro entrar, mas a milhão, aquele pátio assim. Foi quando eu percebi, que eu não tinha notado ao chegar, que tinha outro carro estacionado, parado ali, bem na entrada do pátio do hotelzinho. E esse que chegou em alta velocidade encostou com aquele outro. Eu disse: ai meu Deus do céu, será que é um assalto, alguma coisa? Nisso, os 2 homens saem do carro. Eram 2 homens.
E um gritava assim, ela tá aí? A vagabunda tá aí com ele? Ela tá aí? Aí eu que estava aguardando está, sim senhor. Eu segui até aqui e eles já estão ali dentro há mais ou menos 1 hora. Mas esse homem saiu. Mas saiu. Mas saiu assim, um griteiro, um berro, foi entrando. Aí, seu Romário, é aquela coisa. Veja o que tem na cabeça de um jornalista. Eu não pensei inicialmente assim, vou embora porque vai dar problema. Não. Eu nem pensei, aí tem confusão. Não. Eu pensei, aí tem notícia. Vai que. Já catei minha máquina e fui até a janela da recepção sem ninguém me ver. Quando eu chego lá, tá aqueles 2 homens pressionando o recepcionista. Onde está ela? Onde está ela? Mas que ela, senhor? Onde está ela? Mas, senhor... Aí o cara pegou aquele caderno e estava ali. Ali devia ser a anotação dos hóspedes, os nomes. Eles só disseram, cabana 13, eu tô. Aí quando eu vi que eles estavam saindo para ir para a cabana, eu me escondi, já veio o gordo correndo. E eles entram. Eram uns passeios, assim, eram umas pedras, que tinha aquelas trilhas que ia entre as cabanas, em volta tinha uns jardins, era bonitinho aquilo ali. E pelo número de carros no estacionamento, devia ter poucos hóspedes, e aqueles homens foram. Quando chegaram, já entraram, dando com o pé na porta. Senhor Romário, ali eu levei medo. Eu digo, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Eu sei que aquele homem saiu com a mulher pela porta, enquanto o outro arrastava o homem que estava com ela. Parecia ser mais jovem, um menino. Mas arrastava aqui. Aí o pobre do gordo do hotel dizia, pelo amor de Deus, aqui não, no meu hotel não, por favor, no meu hotel não, no meu hotel não. Aí eu ouvi, pá, pá. Eu disse, o que é isso? E estou fotografando. O pobre do gordo no chão. Aí a menina gritava. Ele segurou ela assim, sua vadia, tu vai ter o que merece. E pá! Olha, eu segurava a câmera, eu com o ouvido pegando cada detalhe, porque é aquela coisa de jornalista. E claro, que nos gritos, naquela confusão toda, tinha nomes. Não, Arnaldo, pelo amor de Deus, não faz isso, Arnaldo, não faz nada com ele, Arnaldo, não faz nada com ele. Ele não tem culpa, Arnaldo, ele é um menino, a culpada sou eu, sabe? Deixa o anjo. E ela olhava para o outro, o homem dizia, Tonhão, põe juízo na cabeça do teu patrão, não é assim que se resolve nada. Aí pá, mataram o gordo. Aí botaram ela de 4 e pá, também na bala. O cara estava fora de si. E eu tô ali, gelado, bem escondido, gelado e vendo tudo. E a minha câmera é igual a metralhadora. Sabe? Foi quando o tal do Tonhão disse, doutor, o que a gente faz com esse fedelho? Ele disse, é simples. Nós temos que ter alguém que leve a culpa. E pá, deu uma porrada nele. Ele caiu. Aí fizeram todo aquele enfeite, né? Botaram a arma na mão do rapaz. Tipo, deram um tiro a mais. Vai ter uma pólvora na mão. Coisa de profissional. Criaram uma cena boa. E saíram por onde entraram. E eu também saí, lógico. Consegui o meu clique nas placas. Arnaldo Tonhão, Ângelo e as placas. Eu tinha uma história. Aí você vai dizer, pô, mas que frieza, pessoas morrendo, que não fez nada para ajudar, o que eu poderia fazer? Se eu não sou jornalista ali, eu saia correndo.
O gordo do hotel, coitado, tentou ajudar, sobrou bala para ele, não tinha nada a ver com isso. O problema dele até então era a bomba da caixa d'água. E no meio daquela confusão toda, os outros hóspedes, claro, estavam encolhidos. Eu pedia, pelo amor de Deus, que não saia ninguém na rua. Eu só pensava naquela boneca linda, com aquela cachorrinha. Aí quando aqueles homens foram embora, eu vi ainda a porta do hotel aberta, da recepção. A senhora, que até então eu só conhecia pela voz gritando por causa da bomba d'água, estava ali desesperada com outros hóspedes. Meu marido, mataram meu marido. Aí tinha um senhor que eu não tinha visto ainda, já devia estar hospedado lá há mais tempo, que veio das cabanas do outro lado, chamava ela pelo nome, eu não lembro bem o nome dela, mas parecia que já era um hóspede mais antigo. A confusão foi formada. Eles não tinham visto ainda os cadáveres, mas estavam ligando para a polícia. Nisso eu percebi que aquele rapaz da menina bonita veio e já veio com uma desenvoltura diferente. Olha a coisa, o cara era da polícia. Já, sabe, desenhou a cena do crime, já foi lá, já ligou, já fez, já aconteceu. E eu fui pro meu carro dormir. Quer dizer, dormir é forma de falar, né? E eu confesso que do carro eu esperava assim todo um movimento, tá? Aquela coisa, polícia chegando, ambulância, pá, mas era um silêncio. Um silêncio tipo cantiga de niná. Eu mesmo dentro do meu pânico, depois de um dia de viagem, eu desmaiei. Acordei com o sol batendo na minha cara. E para não perder o hábito, a pausa para o pedido, por ser muito importante para nós. Se você não está inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente, 3 cliques que fazem toda a diferença. Like, inscrição e comentar registram a sua presença aqui, dão um recado para a plataforma que o canal é interessante, que o conteúdo é bom. Assim o YouTube começará a notificar cada vez mais os nossos vídeos e nós poderemos crescer. Então, por favor, nos ajude. E lógico, sempre repetindo, se achar que a gente merece, QR Code está aqui na tela. Se preferir, envie o Pix direto. Uma ajuda financeira sempre é bem-vinda, qualquer valor irá ajudar. E se você é um Nadina da família, que pertence ao grupo, que envia suas experiências para o canal via e-mail aqui embaixo, muito obrigado. Muito obrigado, que você sabe. São seus relatos o combustível que move a engrenagem. Dito isso, voltemos ao relato. Acordei com aquele sol, aquela manhã quente, já era tarde, estranhando o silêncio, pensando no que ia fazer. O hotel, a pousada, ele ficava no sentido contrário de onde eu estava indo. Eu teria que voltar uns metros. Aí tudo passava pela minha cabeça, engraçado, né? Isso aqui está de um jeito como se não tivesse acontecido nada. E outra, ali que eu me fraguei, poxa, como é que eu passei pelo hotel e não vi as luzes? Era tudo muito estranho. Será que eu sonhei? Não, sonhei não. Tanto que não sonhei que a minha mala estava ali, o meu liquinho, o meu lampião estava ali. Mas também, o que eu ganharia em voltar? Se tivesse polícia, se não notar minha presença até então, por que eu ia mexer em bieira de marimbondo? E engraçado, né? Durante a noite, os problemas parecem maiores. Eu percebi que não, que onde eu estava ali, era só a roda traseira que estava atolando, mas a terra parecia até mais seca. Mas era só botar um calço ali e sair pelo lado. Foi o que eu fiz. Eu já estava atrasado para o evento. Naquela confusão não tinha ligado para ninguém. Eu tinha a minha história, o cadáver não era meu. Quer saber de uma coisa? Eu vou cuidar da minha vida. E fui para o meu evento. Toquei direto para o hotel. E digo, poxa, a pousadinha era melhor. Mas tomei um banho, troquei de roupa, tomei um café. Já tinha umas 3 ligações dos organizadores, do pessoal do jornal.
Aí eu liguei para o organizador, disse que eu tive um problema no carro, mas que estava indo. Ele, que alívio, que a gente não tinha notícia sua. Depois que eu estava no meio da estrada, aquela coisa. Mas estou chegando. Fui lá, fiz a cobertura do evento, que até me surpreendeu, muito bem organizado. Aí, terminado tudo, voltei para o hotel. Fiquei olhando a minha câmera. E disse, está na hora de eu ir para um quarto escuro. Aí procurei um fotógrafo na cidade. Era domingo à noite, imagine, domingo à noite. Bati. Ele veio me atender, meio desconfiado, pois não. Aí quando ele me olhou, o senhor é o jornalista que veio? Eu digo, sou. Eu estava lá também, eu vi o seu trabalho, coisa. E tinha visto mesmo, que chama atenção, o cara era bom. Tanto que eu fui até ele. E pedi se eu podia usar o quarto escuro dele, porque eu queria uma foto para revelar. Prontamente ele me atendeu. O estúdio dele era na própria casa. Já veio a esposa, vieram os filhos, a gente de interior. Eu acabei jantando lá e a revelei. Aí sentado com ele à mesa, com a família, quando eu olhei, mostrei as fotos assim. Aí ele olhava meio incrédulo. Aí quando é que o senhor tirou essas fotos? Eu digo, essa noite. Não, essa noite é impossível. Ele disse, não, foi essa noite, eu estava atolado, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí ele mostrava as fotos para a esposa, credo, fez o sinal da cruz. Aí ele viu a foto da menina com o cachorro. Aí ele mostrou para a esposa a foto. Essa aqui, não é a Dona Yara? Eu, Nossa, como ela estava bonita nessa foto. Eu digo, Dona Yara? A Dona Yara, era a esposa do nosso delegado. Aí eu vi, o rapaz tinha desenvoltura. Mas eu não estava entendendo nada. Dona Yara, delegado. Mas como o nosso delegado, se esse jovem chegou ontem na cidade? Não. Ele já está aqui há 12 anos. Por favor. Não está batendo. Como assim 12 anos? Daí a esposa dele disse, Inclusive, isso aqui que o senhor está fotografando? Ou o senhor fotografou? Ou o senhor achou essas fotos? Isso aqui foi algo lamentável, que mexeu com todos aqui na cidade. Porque o seu antenor era uma simpatia. Ele tinha toda uma forma de atender os hóspedes, ele era meio loucão. A esposa dele sofria com ele, porque enquanto ele ficava na recepção ali, ela ficava tomando conta da cozinha e eles brigavam. Era folclórico e todo mundo adorava eles, adoravam o hotelzinho. Pena que fechou após a morte dele. Eu falei, será que eu estou ficando louco? Aí eles se olharam. Aí eu disse, não, eu tenho que tirar isso a limpo. Aí ele falou, não, pelo amor de Deus, não vá. Está longe da cidade. Não... E de fato, ficava ali uns 60, 70 quilômetros da cidade. Faz o seguinte, você vá para o hotel, descanse. Amanhã nós vamos lá e conversamos. E eu posso ficar com essas fotos? Ele disse, pode. Seu Romário. Ele ficou com as fotos. No outro dia eu estava no hotel. Chegaram ele, o Aloysio, o fotógrafo, meu amigo, e o delegado. Aí ele se apresentou. Olhava para mim assim, meio que desconfiado. Queria saber das fotos, eu contei a história. Ele simplesmente me disse, senhor me desculpe, eu não quero chamá-lo de mentiroso, mas eu estava lá naquela noite. E eu não lembro de ter visto o senhor. Na verdade, eu não vi ninguém naquela recepção quando nós chegamos. Foi quando eu mostrei a foto da esposa dele. Ele falou, mas como o senhor tirou essa foto? Eu disse, no momento que o senhor falou para sua esposa que iria no carro para pegar as malas. E o senhor lembra que a sua cachorrinha ficou latindo para mim? Ele disse, isso aqui é alguma brincadeira? Não tinha ninguém na recepção, a não ser eu, e o proprietário do hotel e a minha esposa.
Foi quando, seu Romário, eu prestei atenção na foto da mulher assassinada. Era aquela mulher que eu vi atravessar na frente do meu carro. Aí ficamos todos sem entender nada. Foi quando o delegado olhou para mim e disse: eu não sei o que está acontecendo, mas eu peço a Deus que essas fotos sejam alguma brincadeira, algum truque, alguma montagem, alguma feitiçaria, porque senão eu terei cometido a maior injustiça da minha carreira, da minha vida, porque eu era recém-chegado, jovem, quis mostrar serviço, e eu fui peça fundamental na condenação daquele rapaz. Aí eu fiz questão de falar: o Ângelo, ele é. Aí, bom, estava na hora de eu bancar o jornalista e entrevistar e interrogar o delegado, que até então eu era. Disse: mas quem é esse rapaz? Qual é a história final? Simples. Essa senhora, ela tinha um casamento já, pelo que consta, esvaziado. Ele disse: com o Arnaldo. Cada nome que eu falava, ele: senhor Arnaldo. E, segundo consta, naquela noite, segundo a versão do até então condenado assassino, eles se encontravam determinadas noites, cada vez num local diferente. Ela tinha muito medo do marido, principalmente dos jagunços do marido. Um deles era o Tonhão, né? Cada colocação que eu fazia, o delegado tinha mais certeza que eu presenciei o ocorrido. Aí, conversando, ele me fazia perguntas, eu dava a posição, que um ficou deitado, que o outro foi agarrado, que a bala saiu, a forma que colocou a arma na mão. Delegado, como profissional que é, você não poderia ter inventado isso. Eu digo: claro que eu não inventei, pô, olha as fotos. Aí o fotógrafo ao lado disse: e eu já fiz toda uma perícia, elas são autênticas. Ninguém entendia nada. Aí saímos dali, fomos no hotel. O que sobrou do hotel era uma construção abandonada, destruída. A proprietária tentou vender, mas ninguém queria comprar a cena de um crime, era uma coisa muito mórbida. Então ela simplesmente vendeu a terra e foi embora. O fazendeiro que comprou não usou o local, usou o restante, porque além do hotel tinha uma área considerável. E o local ficou abandonado. Foi quando eu falei com o jornal, mandei tudo sobre o evento que eu fui cobrir via correio, e disse que eu ia ficar para tirar a limpo uma investigação que eu estava fazendo. Aí fomos no presídio onde estava o rapaz que foi condenado, acusado de ter assassinado a mulher e o proprietário do hotel. Ele contou a história dele mais uma vez, 1 milhão de vezes, dizendo que invadiram o apartamento, que ele não teve reação, que ele foi seguro pelo Tonhão, que o Arnaldo arrastou a sua esposa, que o proprietário do hotel, quando chegou, não teve a mínima chance e foi covardemente baleado com 2 tiros, que depois mataram a mulher na sua frente e ele não conseguia reagir. Quando ele sentiu uma pancada, ele apagou, e quando acordou, o circo estava pronto. Era a história da minha vida, que eu tinha certeza que não poderia contar,
E o tal do Arnaldo era um homem muito poderoso na região. Se já era na época do crime que eu estou falando, porque para mim era a mesma época, porque eu estive lá ontem, mas ontem era 12 anos atrás, era uma confusão na minha cabeça. Aí conversando com o delegado, ele falou que se eu noticiasse eu ia atrapalhar as investigações. Eu disse que eu não faria isso de jeito nenhum, que aí contei minha história, que eu não queria mais me incomodar, que eu queria sossego, porque se eu dou mais uma rateada eu ia sair do meu jornal e ia simplesmente virar jornaleiro, entregando jornais na casa das pessoas. Eu não queria mais aquilo. Não é que eu tivesse desistido da profissão, que eu tivesse desistido da verdade, eu não ia mentir, eu ia simplesmente omitir, pensando na minha sobrevivência. Aí eu perguntei para o delegado o que ele faria. Ele disse, bom, eu vou com calma, e eu não sei se eu vou conseguir condenar esse infeliz. Eu acho difícil. Se eu mexer com ele, amanhã o governador está aqui na minha delegacia perguntando quem eu penso que eu sou. E se eu citar o Tonhão, eu não vou ter nem tempo de chegar na delegacia. Então eu não sei o que ou como vou fazer. Agora eu vou ter que tirar um assunto a limpo. Aí eu disse, mas que assunto? Que história é essa de fotografar minha mulher? Aí eu disse, é que eu achei linda a sua cachorrinha. Ele deu risada. E falou, se fosse há 12 anos atrás, você teria problemas. Aí eu disse para ele, se fosse há 12 anos atrás, eu não estaria aqui, porque naquela época eu era um jornalista de grandes coberturas. Aí você acha que isso que você cobriu não é a altura do seu potencial? Eu simplesmente disse para ele, na verdade, está acima de tudo, inclusive além da minha compreensão. E seu Romário, quando a gente pensa que não tem como ficar mais estranho fica. Quando eu voltei para o jornal, é lógico que o meu editor perguntou sobre a grande investigação, a grande matéria que me fez permanecer na cidade. Eu contei a história. Contei, tinha o testemunho do delegado, do fotógrafo, o melhor fotógrafo da cidade, ou seja, por louco eu não passaria. Mesmo que não entendesse, como também ninguém entendia o que aconteceu, o meu chefe não iria me colocar na gaveta dos doidos, pelo menos dos doidos acima da doideira normal, porque todo jornalista não bate bem da cabeça. Mas o que ficou mais chocante ainda foi quando ele me falou que não era eu o jornalista escalado para cobrir aquele evento. Muito pelo contrário. Naquele final de semana, eu ficaria de folga, fora da escala. E ele tinha por hábito, em cima de sua mesa, colocar do lado direito, ele tinha uns locais ali, tipo umas gavetas improvisadas, aqueles que estavam escalados com o trabalho que iriam fazer. E ele tinha absoluta certeza que na pasta daquele evento não era o meu nome. Antes pegou muito mal para ele que o jornalista escalado chegou pronto para a viagem e ele simplesmente teve que mandar o sujeito para casa. Aí eu olhei para ele assim, mas tem certeza que você não colocou o meu nome naquela pasta? Ele disse, tenho. E como explicar que eu apareci lá? Aí simplesmente olhou para mim, faz o seguinte, vai para casa que eu te ligo amanhã. Eu vou pegar esse teu relatório e vou jogar no lixo antes que eu saia daqui e vá me internar numa clínica para doente mental. Eu disse, eu não entendi, mas que drama é esse? Não é drama, não, meu querido amigo.
é que naquela tarde que eu te liguei para te passar a escala, eu fui visitado por uma senhora que eu não tive tempo de dar atenção. Mas essa senhora é a que está na foto. Essa senhora que foi assassinada pelo marido há 12 anos atrás. Nesse momento eu lembrei de uma parte da conversa que nós tivemos com o pobre Ângelo no presídio. E o delegado até comentou com ele: poxa, eu pensei que você me receberia com um ar de revolta, ou nem fosse me receber, porque afinal, se tudo isso aqui for comprovado, você perdeu os melhores anos da sua vida aqui dentro por minha culpa. Mas você parece tranquilo. Foi quando ele disse: no início foi terrível. Eu pensei até em tirar a minha vida aqui dentro. Mas daí ela me visitou e disse: amor, fique tranquilo. Eu vou te tirar daqui. Aquele monstro vai pagar pelo que fez com a gente. E você poderá recomeçar a sua vida. Aí que o delegado perguntou: mas você recebe visita de mulheres aqui? Ele disse: em sonhos, delegado. Em sonhos. Pois o grande amor da minha vida jamais me abandonou. Eu mantive contato com o delegado, nos tornamos amigos. E em menos de um ano, Ângelo foi libertado, inocentado, absolvido. Só que Arnaldo não foi nem citado. Eu não sei a manobra que aconteceu, que a reviravolta foi devido a uma prova que surgiu sobre uma tentativa mal sucedida de assalto. Só que o poderoso Arnaldo, meses depois, foi encontrado morto na sede de sua fazenda. E segundo testemunhas, o autor do crime foi Tonhão, que sem sucesso tentou fugir, acabou preso e cumpre pena numa penitenciária federal.